Boa tarde, hoje é 18 de julho de 2019, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Com base no clima, os preços da soja na Bolsa de Chicago recuaram nesta quinta-feira. Novamente, os preços futuros da soja e também do milho trabalham em campo negativo na Bolsa de Chicago. Nesta manhã de quinta-feira, as principais posições da oleaginosa recuavam em torno de 4 pontos e no cereal a desvalorização estava entre 9 e 10 pontos. Para esta semana, as previsões climáticas ainda indicam um clima mais quente e seco em todo o meio-oeste norte-americano. Porém, a partir da próxima semana, as temperaturas deverão ficar mais amenas. Logo, logo, a Fernanda Custódio estará conosco falando mais a respeito deste tema. E a colheita do milho safrinha chega a 58% no Paraná e a comercialização em torno de 21%. A produtividade média do milho no último relatório aponta uma produção média aproximada de 100 sacas por hectare, uma elevação de 38% frente ao rendimento da safra passada, que foi de aproximadamente 73 sacas. A região oeste do estado é a principal produtora do grão, estando com mais de 90% da área colhida. Nesta temporada, a perspectiva é de que sejam colhidas 13,4 milhões de toneladas de milho no estado paranaense. O número representa um crescimento de 47% em relação ao volume colhido no ciclo anterior, de 9,1 milhões de toneladas. Segundo o último relatório de junho, 21% da produção esperada já foi comercializada. O preço médio da saca de 60 quilos está sendo comercializado em torno de R$ 29,00. Na comparação, os preços da safra atual estão próximos ao da safra anterior, que era de R$ 29,69. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões de produtividade SESB. Então, para falar a respeito desse mercado, dessas baixas aí, dessa movimentação, eu convido a Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, essa confusão aí na Bolsa de Chicago continua, né? Apesar desse clima aí apontando para temperaturas mais altas, né? O preço do milho e da soja acabou recuando hoje na Bolsa de Chicago, né? Sim, Léo, essa movimentação negativa que a gente acompanhou ao longo do pregão dessa quinta-feira foi consolidada e nós tivemos, então, uma perda nos contratos do milho entre 10 a 11 pontos no final agora dessa quinta-feira. E no caso da soja, essa perda foi menor, pouco mais de 1 ponto lá no mercado internacional. E conforme você já destacou, para essa semana, a gente continua com essa previsão de clima mais quente e seco lá no meio-oeste norte-americano. É importante reforçar que em alguns estados a gente pode realmente acompanhar as temperaturas próximas dos 32 graus Celsius lá no meio-oeste norte-americano, mas o mercado está olhando a previsão um pouco mais a longo prazo. Por quê? O que ela está indicando, né, Léo? A partir da próxima semana, a expectativa, então, é que as temperaturas elas baixem um pouco e continua com aquela especulação. O mercado não sabe ao certo qual é realmente o efeito disso para as lavouras lá nos Estados Unidos. E é por isso que a gente tem ainda essa movimentação negativa lá na Bolsa de Chicago. Muita especulação ainda a respeito do clima e o mercado vai caminhando conforme a gente tem novas informações nesse sentido, viu, Léo? É importante destacar também que na próxima segunda-feira nós temos uma atualização do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com as condições das lavouras. Então o mercado está esperando, inclusive já há uma expectativa que o USDA leve novamente o índice de lavouras em boas e excelentes condições, tanto para soja quanto para milho lá nos Estados Unidos. E no caso da soja, né, Léo? Já é até um cenário que a gente vem conversando ao longo da semana.
nós temos mais um fator, porque ontem o presidente norte-americano, Donald Trump, sinalizou que pode, então, impor mais tarifas em torno de 325 bilhões de dólares em produtos chineses. Isso ainda não foi confirmado, mas é mais um fator também para o mercado observar. E para colocar mais lenha nessa fogueira, Léo, hoje o SDA traz, toda quinta-feira ele traz as informações das exportações semanais lá nos Estados Unidos. No caso da soja, nós tivemos nessa semana vendas então próximas de 326 mil toneladas de soja, ficou dentro do que o mercado esperava, entre 100 mil até 700 mil toneladas, mas nesse relatório nós tivemos informação de um cancelamento dessa compra por parte da China. Então, mais um fator para o mercado observar também. E, além disso, o que os analistas já estão dizendo, o mercado está esperando o próximo relatório de oferta e demanda também do SDA, que é aquele relatório mensal que a gente já comentou, e vai ser reportado no próximo dia 12 de agosto. Então, o mercado está esperando esse relatório com os novos números, principalmente da área plantada lá nos Estados Unidos, e é a partir daí que o mercado vai realmente se posicionar a partir dessas novas informações. No caso do milho, um detalhe muito importante que a gente vai ficar observando também. Agora, em agosto, momento de polinização das lavouras de milho lá no meio oeste. A gente sabe que é um momento muito importante para essa lavoura, precisa de chuva também, e a gente vai acompanhar também essas previsões e as confirmações das previsões, que é o mais importante para o mercado, né, Léo? Fer, mas a princípio, né, o produtor que já pensa em travar os preços, né, até agosto pelo menos sair esse relatório de demanda e também se confirmando aí as expectativas referente à safra americana, esses preços vão ficar variando, um ponto para mais, um ponto para menos, dificilmente vai vir informação que reflitam numa baixa ou numa alta maior que isso que vem acontecendo nos últimos dias, né? E esse preço acima da soja, acima de 9 dólares por bushel, e também do milho acima de 4 dólares, é um preço bom, né? Então, o produtor que acredito que pode fazer alguma venda futura aí já prevendo a fixação do custo da lavoura, né? Da próxima lavoura de soja. Léo, o que a gente tem, então, são muitas informações. Não há direcionamento para os preços lá na Bolsa de Chicago, que, conforme a gente já destacou, tem oscilado conforme a gente tem uma novidade, principalmente no campo climático. Isso quer dizer o quê? Volatilidade. Então, para o produtor brasileiro, é muito importante, claro, acompanhar essas informações. Só que mais do que isso, né, Léo? Além da formação do preço lá no mercado internacional, importante destacar que com essas recentes quedas também, os preços da soja, os primeiros contratos perderam esse patamar de 9 dólares por bushel. No caso do milho, a gente segue com esse patamar acima de 4 dólares por bushel, mas para o produtor brasileiro, outro fator muito importante e componente muito importante, indispensável, é o comportamento do dólar, além dos prêmios. Então, são muitas variáveis, um momento de muita volatilidade, e a gente sabe que quando inicia a safra norte-americana, pelo fato dos preços futuros serem negociados lá, a safra norte-americana tem um peso muito grande lá na Bolsa de Chicago, uma influência muito maior do que qualquer informação de outro país, por exemplo, como algum problema no Brasil, na Argentina, enfim. Então, é muito importante o produtor ficar atento a isso. E toda vez que a gente inicia um plantio um pouco diferente, que é o caso agora da safra 19/20, lá nos Estados Unidos, é importante o produtor manter essa cautela, porque nós temos um clima bastante irregular, inconstante lá nos Estados Unidos, e realmente a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Porque qual é a postura do SDA? Todo mundo diz sobre o conservadorismo do departamento norte-americano quando a gente fala de projeção para a safra lá nos Estados Unidos. Então, assim, vamos com cautela, vamos esperar também essa confirmação e o relatório do dia 12, porque a partir daí a expectativa é que haja um direcionamento para o mercado, Léo. Mas claro que a gente vai acompanhar também essas informações.
Tá certo, Fernanda. Outra informação que eu tenho aqui que você nos traz é a respeito de novos levantamentos de focos da peste suína no continente asiático, né? Sim, Léo, segundo dados da FAO, então, subiu esse número de focos da peste suína africana lá no continente asiático de 228 para 234 focos. O número de animais abatidos não subiu muito, a gente continua próximo daquele 4,1 milhões de animais abatidos lá em todo o continente asiático, mas importante reforçar também, a China é que até esse momento tem a situação mais crítica. São 149 focos da doença lá na China, em 32 províncias. É uma preocupação muito grande. No início da semana foram divulgados dados. Nós temos, então, uma produção de 24,7 milhões de toneladas de carne suína, agora no primeiro semestre de 2019, e uma queda de 5,5% em relação ao que foi produzido no mesmo período do ano passado. E, enquanto isso, as autoridades chinesas estão trabalhando também nesse sentido para tentar controlar. E a gente sabe dessa dificuldade de controlar a doença, né, Léo? E a partir do momento que o animal ele é infectado, não há outra solução. A gente tem que abater esse animal. Então, por isso que é um caso que preocupa muito e já tem reflexos também no mercado. Pois é, eu acho que esse percentual está muito baixo devido ao tamanho da doença. São números reportados pelo Ministério da Agricultura local, mas eu tenho minhas dúvidas que eles estejam escondendo um pouco do jogo, até para não pressionar a cotação, principalmente da proteína animal no mercado, e eles terem que comprar uma proteína mais cara, né? Exatamente. E além disso, né, Léo, tem a preocupação com a demanda por farelo de soja, que é um componente muito importante na composição, na fabricação de ração. Então, são várias informações. No início dessa semana também, a China reportou que está indo até as províncias para realmente conversar com essas autoridades locais e ver realmente a capacidade delas em realmente identificar a doença e evitar que ela se propague. Então, assim, são várias informações sendo reportadas também no mercado, mas isso também acaba refletindo em tudo, né, Léo? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, as pessoas também estão preocupadas com a demanda, que além dessa questão da guerra comercial, tem essa questão também da propagação da peste suína africana lá em todo o continente asiático. Tá certo então, Fernanda. Obrigado pela tua participação. Uma boa noite e até amanhã. Tá certo, Léo. Obrigada. Até amanhã. Vamos então com as informações do clima para essa sexta-feira. Nesta sexta-feira, do oeste, sul e leste do Paraná até a região oeste do Rio Grande do Sul, o céu permanece com muitas nuvens. Chove a qualquer momento no nordeste gaúcho, no estado de Santa Catarina até o oeste do Paraná. Nas demais áreas, sol e tempo firme. Lembrando que a temperatura está em elevação. No sudeste, a sexta-feira segue com muitas nuvens e chuva fraca no norte do Rio de Janeiro e nas áreas litorâneas do Espírito Santo. Entre os valores do Jequitinhonha, entre os vales do Jequitinhonha e Rio Doce em Minas Gerais, apesar das nuvens não chove. Dia de sol nas demais áreas do sudeste e tempo firme. Já no centro-oeste, o ar seco e o sol forte predominam na maior parte da região. No sudeste do Mato Grosso do Sul, novas áreas de instabilidade aumentam a quantidade de nuvens. Apenas entre a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai pode chover a qualquer hora. No nordeste de Pernambuco até o sul da Bahia, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Entre Sergipe e Alagoas, os acumulados serão expressivos entre o leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E no norte do Maranhão, o sol aparece com rápidas pancadas de chuva, tempo firme nas demais áreas. Já na região norte, tem previsão de chuva a qualquer momento no centro-norte de Roraima e noroeste do Amazonas. Já em Rondônia, Tocantins e no centro-sul e leste do Pará, o tempo fica firme, com bastante sol e baixo índice de umidade à tarde.
As demais áreas terão sol e chuva a partir da tarde. Para saber mais sobre as soluções BASF usada pelos ganhadores do CESB, fale com um RTV da sua região. Vamos agora falar sobre as cotações do leite, que tem expectativa de que devem recuar, então, nesse mês de julho. De janeiro a junho, os preços do leite ao produtor subiram 21% na média Brasil líquida, devido à elevada competição entre indústrias para garantir a compra de matéria-prima e a menor oferta neste primeiro semestre. No entanto, a dificuldade dos laticínios em repassar a valorização da matéria-prima ao consumidor deve pressionar ao produtor já em julho. A intensidade da queda dos preços deve variar entre os estados, mas as fracas negociações de derivados do mês anterior e as margens espremidas das indústrias podem levar a recuos expressivos. Pesquisas do CPEA, ainda em andamento, indicam que a redução pode variar de 5% a 12% em relação a junho. Então aí, novamente, notícias negativas ao setor de produção de leite, que vinham acumulando algumas altas aí neste primeiro semestre, e agora a expectativa é que, devido ao aumento da oferta de pastagens agora no inverno, consequentemente, principalmente aqui no sul, aumenta também a quantidade de leite, mas em compensação o consumo lá na ponta, o consumidor está muito retraído nas suas compras devido a essa estagnação econômica que estamos vivendo, né? Então isso acaba impactando diretamente no preço aí recebido pelo produtor pelo litro de leite. E o primeiro semestre é marcado por estabilidade positiva para a batata. No primeiro semestre de 2019, o preço médio da batata padrão Ágata nas beneficiadoras do país esteve 123% acima da média dos custos de produção estimados por colaboradores do CPEA. No período, a batata Ágata beneficiada foi comercializada a média de R$ 126,00 a saca de 50 quilos, valor 163% maior que o mesmo período de 2017, que era de R$ 48,00 a saca, e 132% superior ao de 2018. O que explica este comportamento dos preços é a menor oferta no decorrer do semestre, uma vez que houve redução de aproximadamente 20% da área plantada neste período. Assim, a produtividade média no primeiro semestre de 2019 ficou 14% menor que a do ano passado. O que motivou os menores rendimentos na lavoura, por sua vez, foi o clima mais quente e as chuvas intensas, os quais comprometeram o desenvolvimento dos tubérculos e favoreceram os problemas fitossanitários na produção de batata, o que refletiu aí, então nesse aumento das cotações e no aumento do preço da saca. Vamos agora ao comentário então de economia e política com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Olá amigos da Destaque Rural, sejam bem-vindos. A partir de agora eu vou trazer aqui algumas informações de economia do dia, nesta quinta-feira, dia 18 de julho. Trazer aqui algumas informações, primeiro sobre um dos assuntos que estava sendo esperados aí, até pelo mercado financeiro, que era a questão de detalhamento sobre como é que seria a questão do FGTS, que o governo diz que quer liberar então o FGTS, contas ativas, contas inativas, e tinha a expectativa que as informações iriam sair hoje às 4 da tarde, pois os detalhes sobre a liberação de recursos de contas do FGTS só vão ser anunciados na próxima semana. Inclusive, foi o que disse hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e também a medida não vai afetar a construção civil. Numa rápida entrevista hoje à tarde, depois de ele ter participado de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Onyx diz que os técnicos estão fazendo ajustes e provavelmente entre quarta e quinta-feira da semana que vem será então apresentada uma medida provisória que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do PIS/PASEF,
o governo garante que não haverá nada que vai afetar a construção civil do país, que foi uma das preocupações aí do setor, né, de construção civil, de que esses recursos do FGTS servem aí de base, né, para financiamentos, principalmente para que o setor possa então se manter, né, produzindo com a base, o FGTS. Bom, outro dado que saiu hoje, o índice de confiança do empresário industrial, que segundo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, cresceu 0,5 ponto na comparação a junho e alcançou 57,4 pontos em julho. Foi o segundo aumento consecutivo do indicador, que está 2,9 pontos acima da média histórica de 54,5 pontos. Os indicadores de levantamento variam de 0 a 100 pontos e quando estão acima dos 50 pontos, mostra confiança, ou que os empresários estão confiantes aí. Hoje também saiu mais uma prévia, né, de julho do IGPM, que é considerado o índice do aluguel. Ele registrou inflação de 0,53% na segunda prévia de julho e a taxa inferior à observada na segunda prévia de junho, que foi 0,75%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula inflação de 6,53% em 12 meses. Sobre reforma da Previdência, olha, a versão da reforma da Previdência aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados desidratou a proposta original do governo em 24,5%, implicando em economia de 933,5 bilhões de reais em 10 anos. Quem divulgou esse dado e esses números foi o Ministério da Economia. Tal qual enviado ao Congresso, o texto previa um impacto maior aí de 1,237 bilhões de reais em uma década. Mas após a conclusão da votação em primeiro turno, aí então o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, já tinha estimado uma queda nesta conta a 900 bilhões de reais, ressalvando que a cifra ainda seria refinada. Numa coletiva de imprensa hoje, Marinho defendeu que a economia é relevante, veio acima das estimativas médias do mercado e representa mais de 2 vezes o que seria poupado com a reforma da Previdência do ex-presidente Michel Temer, que acabou estacionada na Câmara depois de ter recebido sinal verde da comissão especial na casa. Bom, vamos então agora saber como é que se comportou o índice Ibovespa hoje. Ele engatou uma alta e finalmente saiu do movimento lateral que teve durante toda a semana que precede o início das temporadas de divulgações de resultados das empresas. Lembrando como é que foi o índice Ibovespa. Hoje ele estava subindo um pouquinho no início do pregão, né? Aí depois teve essa notícia, né, do Onyx Lorenzoni, até porque os investidores estavam esperando como é que seria essa questão aí das contas do FGTS, os detalhes, né? E aí ficou para a semana que vem. E aí com isso começou a cair um pouco o índice, porque tinha uma outra questão internacional que estava afetando aí, que estava sendo antagônico a esse otimismo dos investidores com a B3. E aí começou a cair. Só que depois teve uma guinada otimista que tomou conta dos investidores e os analistas explicam que veio das falas do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, que disse que é melhor tomar medidas preventivas do que esperar para que o desastre aconteça. Ou seja, ele destacou que os bancos centrais devem se mover rapidamente nesta era de baixas taxas de juros quando vem sinais de problemas na economia. E ele é considerado um membro do Fed de postura mais neutra e isso dá um peso maior às suas declarações. Então, o mercado o Ibovespa, né, interrompeu o pregão de marasmo, subiu depois dessa fala do presidente do Banco Central norte-americano de New York. E isso então fez com que a Bolsa ficasse ali no patamar positivo, 0,83% registrou ganhos hoje, fechou, né, a 104.716 pontos. O dólar comercial caiu 0,86%, cotação R$ 3,7283 na compra, R$ 3,7293 na venda. O dólar futuro com vencimento em agosto recuando 0,93%, R$ 3,732. Essas as informações então de economia para o Destaque Rural Notícias nesta quinta-feira. Até amanhã. Destaque Rural Notícias. Bem, nós vamos então chamar a atenção para uma matéria que está no nosso site. Na verdade, é um artigo escrito aqui pela Joana
Jossana Cera, que é meteorologista, doutora em engenharia agrícola pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e consultora do IRGA. Ela alerta, então, sobre a probabilidade aí de um verão, de uma primavera e de um verão com grande possibilidade de neutralidade, o que já se explica esse aumento das temperaturas aqui em julho, mas também lá em outubro uma possibilidade de uma menor quantidade de chuvas. Então é uma informação bem importante para o produtor, já que outubro é o período de semeadura da soja. Então convido a todos para acessarem o portal do Destaque Rural lá em Clima. Você vai encontrar esse artigo bem importante ali que dá algumas tendências a respeito do clima para os próximos meses aqui no Rio Grande do Sul. Assim, vamos encerrando o Destaque Rural Notícias de hoje, agradecendo a todos pela audiência. Lembrando que amanhã retornamos às 18 horas com o Destaque Rural Notícias. Obrigado a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.